Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre os 5 maiores investidores da história, já levando em consideração tanto o Brasil quanto o exterior. Logo de cara, eu quero deixar bem claro que o critério de avaliação aqui é totalmente opinativo, ou seja, o fato de eu ter escolhido esses 5 como os maiores investidores da história não significa que eles são os que têm maior patrimônio, que são melhores que outros, ou até que são mais velhos do que outros. A ideia aqui é apenas te mostrar 5 personalidades interessantes do mundo dos investimentos, contar o que eles fizeram de legal, e quero deixar claro que a ordem de apresentação também não significa nada além de uma ordem aleatória que eu pensei enquanto eu escrevi esse roteiro. Número 1, Luiz Alves Paes de Barros. Esse cara pouca gente conhece, mas é uma das lendas vivas da Bolsa de Valores brasileira. Nascido em 1948, Luiz Alves é filho de uma família que acumulou um bom dinheiro por causa da indústria do açúcar, mas que perdeu boa parte por causa de uma má gestão patrimonial. Desde pequeno, ele já se interessava por colecionar moedas antigas, e quando era adolescente, ele passava boa parte do tempo lendo sobre negócios. Luiz começou a investir quase que na mesma idade que eu, só que um ano mais velho, e com 16 anos fez seu primeiro investimento no mercado financeiro. E com seu próprio capital, o jovem investidor comprou ações do Banco Comind, que chegou a ser o 6º maior banco privado do país, mas em 19 de novembro de 85 transformou-se na maior falência da história bancária brasileira. Com o passar do tempo, o seu interesse por investimentos e finanças só aumentou, tanto é que ele saiu da escola e foi direto para um curso de economia na Universidade de São Paulo. Diferente dos seus familiares que não tinham um bom controle financeiro e gastavam de maneira errada o dinheiro que vinha da indústria de açúcar, Luiz Alves sempre foi um cara mais mão de vaca na hora de gastar. E isso ficou claro porque quando a empresa da família começou a decair, ele era um dos únicos que tinha dinheiro guardado. Ao longo da sua carreira no mercado financeiro, Luiz Alves sempre foi um cara discreto, nunca foi de dar entrevistas e aparecer nos jornais. Tanto é que, apesar dele ser uma das figuras mais bem-sucedidas no mercado, ele ficou conhecido como o bilionário fantasma. E o projeto mais ambicioso da carreira de Luiz Alves é a Alaska, uma gestora de fundos fundada em 2015 junto com Henrique Breda e Ney Miyamoto. Atualmente, Luiz Alves Paes de Barros é o maior investidor pessoa jurídica do Brasil, e por isso que, para mim, ele é um dos maiores investidores da história. Número 2, Warren Buffett. Se você já estudou aproximadamente 1 segundo sobre investimento, com certeza você já deveria saber quem é Warren Buffett. O cara é simplesmente o maior investidor de todos os tempos e também um dos homens mais ricos do planeta atualmente. Warren Buffett nasceu durante a Grande Depressão nos Estados Unidos em 1930. Filho de Leila, uma editora de jornais, e de um corretor de ações, Howard Buffett, aos 7 anos ele começou a se interessar por investimentos após ler o livro 1000 Formas de Ganhar $1000. E com apenas 11 anos, Buffettinho fez o seu primeiro investimento na Bolsa de Valores. O jovem garoto adquiriu 3 ações da City Cyrus, uma refinaria, distribuidora e revendedora de petróleo. E além de entender que ele deveria investir, Buffett entendeu desde cedo que ele também precisaria ganhar dinheiro e começou a entregar jornais de porta em porta e vender praticamente qualquer coisa, desde chicletes até Coca-Cola. Aos 13 anos, ele fez a sua primeira declaração de imposto de renda e recebeu $35 de restituição por usar a sua bicicleta na entrega dos produtos e jornais. Seus empreendimentos foram dando certo e no final da adolescência, ele já tinha acumulado o que hoje seria cerca de $100 mil de patrimônio. E pressionado pelo seu pai, Warren Buffett parou por um tempo com seus empreendimentos e começou a estudar na escola de negócios da Universidade da Pensilvânia. E o Buffett acabou transferindo seus estudos para a Universidade de Nebraska e se formou por lá. Depois disso, ele foi aprovado para fazer o seu mestrado na Universidade de Colômbia, onde conheceria Benjamin Graham, criador da técnica de investimentos mais consolidada do mundo todo, o Value Investing. A partir daí, Buffett seguiria com seu estilo de analisar a fundo os fundamentos das empresas e adquirir companhias boas por preços baixos. A ideia de Buffett é basicamente encontrar notas de R$2 que podem ser compradas com uma moeda de R$1. Ao longo da sua vida, Buffett cultivou hábitos um tanto quanto peculiares, como por exemplo, comer McDonald's todos os dias pela manhã, e mais do que isso, cultivou uma rentabilidade média de mais de 20% ao ano, o que, caso você não saiba, é uma rentabilidade bem absurda. Atualmente, o patrimônio dele já está na casa dos 116 bilhões de dólares e ele também já se encontra na casa dos seus 93 anos de idade. E se Warren Buffett é Warren Buffett, isso se deve muito ao seu mentor que eu falei agora há pouco, Benjamin Graham.
E é por isso que ele é o terceiro investidor da nossa lista. Número 3, Benjamin Graham. Benjamin Graham também é um dos maiores investidores de todos os tempos e, na verdade, ele pode ser considerado o cara que mais influenciou a maneira como boa parte da população mundial investe hoje em dia. Como eu falei agora há pouco, o modelo de investimentos de Warren Buffett é baseado nos ensinamentos de Graham. Só aí já dá para perceber a importância que esse cara tem. Benjamin Grosbaum nasceu em 9 de maio de 1894 em Londres, mas com 1 aninho de idade se mudou para Nova York. Durante a Primeira Guerra, sua família, que era judia, teve que mudar o sobrenome de Grosbaum para Graham, para não ser perseguidos pelo governo alemão. Com a morte de seu pai em 1901, a família de Graham começou a enfrentar uma crise financeira e, para tentar mudar o rumo da sua família, ele resolveu começar a cursar economia na faculdade de Columbia, onde se formou com apenas 20 anos de idade, graças a uma bolsa conseguida por seu brilhantismo excepcional. Apesar de ter recebido propostas para se tornar professor da universidade, Graham resolveu voltar o seu foco para Wall Street, onde começou ganhando apenas $12 por semana. Depois de um tempo, a sua genialidade ficou evidente. Ele foi promovido e passou a analisar a saúde financeira das empresas. Em 1920, quando ele tinha apenas 26 anos, foi promovido para sócio da empresa e consagrou seu nome na companhia. 3 anos mais tarde, em 1923, ele deixou a companhia. Em 1926, deu início à empresa Graham Newman, juntamente com Jerry Newman. Durante a crise de 29, além de quase quebrar a empresa, Graham também confirmou a validade de 2 conceitos importantes que ela havia criado: o Value Investing e o Security Analysis. Em português, investimento em valor e análise de risco. Segundo Graham, a maioria das pessoas que atuavam no mercado naquela época não entendiam o funcionamento do mercado, pois buscavam ganhos no curto prazo e eram meros especuladores. O modo de investir de Graham colocou ele no hall da fama dos investimentos mundiais e influenciou diretamente a maneira como as gerações futuras investiriam. Em setembro de 76, ele faleceu, mas o que ele fez para a história mundial dos investimentos jamais será esquecido. Número 4, Howard Marks. Em 23 de abril de 46, nasceu na cidade de Nova York Howard Stanley Marks. Formado na Universidade da Pensilvânia, aos 23 anos, ele obteve o MBA em Negócios e Marketing pela Universidade de Chicago. Em 69, o Marks ele começou a trabalhar dentro do banco de investimento Citicorp e ficou por lá até metade da década de 1980. Em 95, junto com Arthur Pandey, ele formou a Oaktree Capital. Em 2012, a empresa de Marks abriu o IPO na Bolsa de Nova York e captou apenas 380 milhões de dólares. A empresa de Marks atualmente é a maior investidora em títulos de risco do mundo. E segundo a lista da Forbes de 2021, ele tinha uma fortuna de 2 bilhões de dólares. Nossa, Enzo, mas é muito pouco, não? Se comparado com outros grandes investidores, é realmente pouco, mas se comparado com nós, e pelo menos para mim, isso é muita coisa. E o principal mérito do Marks não é o patrimônio que ele acumulou, mas sim os livros que ele escreveu. Dentre eles, o livro mais importante para o investidor, onde ele enfatiza a ideia do pensamento de segundo nível, na qual, segundo ele, investir é tanto uma arte quanto ciência. Número 5, Luiz Barsi. Se você já investe há algum tempo, com certeza estava se perguntando se ele estaria ou não nessa lista aqui. E como um bom brasileiro, nada mais justo que incluir aqui o maior investidor pessoa física da bolsa, Luiz Barsi. Filho de imigrantes, Barsi perdeu seu pai quando tinha apenas 1 ano e morou por um bom tempo em um cortiço na cidade de São Paulo com a sua mãe. Só para você ter noção do tanto que a vida do Barsi não foi fácil, ele só tomou seu primeiro banho de água quente quando ele já tinha mais de 5 anos. Desde pequeno, Barsi já ajudava dentro de casa e começou a trabalhar com apenas 7 anos engraxando sapatos. Mais tarde, o então futuro maior investidor da Bolsa Brasileira também trabalhou como vendedor de balas no cinema e como aprendiz de alfaiataria ao lado da sua mãe, que havia aberto uma pequena loja. Na sua infância, Barsi passou por diversas dificuldades, mas a única coisa que nunca faltou foi educação, que era o ponto primordial para sua mãe. Com 15 anos, o Barsi conseguiu um emprego em uma corretora de valores, onde seria incentivado pelos ali que trabalhavam
a buscar uma formação técnica em contabilidade. Depois de formado, o Barsi começou a dar aulas de estrutura e análise de balanço. E a sua formação também abriu um caminho para o cargo de auditor, o que o fez duvidar da sustentabilidade da Previdência Social do Brasil. E foi por isso que, aproximadamente com 26 anos, Barsi começou a fazer o que poucas pessoas fazem até hoje no Brasil, preocupar-se com a sua aposentadoria. De lá para cá, o Barsi desenvolveu o seu próprio método de investir, que consiste em comprar ações de empresas que estão em setores perenes, que pagam bons dividendos e que estão sendo negociadas abaixo do seu valor patrimonial. Como o Barsi mesmo diz, ele não investe em uma ação para vendê-la, ele investe para ver o negócio crescer e lhe pagar cada vez mais dividendos. Atualmente, o patrimônio do Barsi está na casa aí dos 4 bilhões de reais e principalmente depois do surgimento dos podcasts, ele virou um fenômeno entre os novos investidores brasileiros. Bom, então é isso. Esses são os 5 maiores investidores que eu mais gosto e que, na minha opinião, são os maiores da história. E se você quer começar a investir para construir um patrimônio que nem esses caras fizeram, clique no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado e conheça o método Rico do Futuro. Um abraço e até o próximo vídeo.